Meu nome é Igor, tenho 51 anos hoje, mas a história que vou contar começou quando eu tinha 24. Nasci em Aparecida do Norte, São Paulo, bem na cidade do maior santuário católico do Brasil. Irônico, não é? Um homem que fez o que eu fiz, nascido justamente ali. Mas a vida tem dessas coisas que a gente só entende depois. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, atropelado por um ônibus de romeiros que vinha de Minas Gerais. O ônibus era azul e branco. Minha mãe nunca esqueceu essas cores. Ela estava grávida de 2 meses quando aconteceu. Uma semana depois do enterro, perdeu o bebê de desgosto. Então fiquei só eu e ela, Dona Marlene, numa luta que parecia não ter fim. Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Limpava a casa de família rica desde os 12 anos de idade. Quando eu já era adulto, a gente ainda morava num quartinho dos fundos, na casa dos patrões dela. Um cômodo pequeno, com banheiro do lado de fora. Era tudo que a gente tinha. Eu dormia num colchão no chão até os 18 anos. Aos 24, em 1997, eu trabalhava numa loja de artigos religiosos na entrada do santuário. Vendia terço, santinho, imagem de Nossa Senhora, vela. Ganhava um salário mínimo. Via romeiros chegando de ônibus todo dia, gastando em 1 hora o que eu não ganhava no mês. E voltava para o quartinho dos fundos toda noite. Eu tentei melhorar de vida, juro que tentei. Fiz um curso técnico à noite, de eletricista. Quando fui buscar emprego em São José dos Campos, o entrevistador olhou meu endereço no currículo e disse que precisava de alguém com outro perfil. Eu entendi o que aquilo significava. Pobre, filho de empregada, morador de quartinho dos fundos. Não tinha espaço para gente como eu. Namorei uma moça chamada Silvana por quase 2 anos. A gente se gostava de verdade. Pelo menos eu achava que sim. Um dia ela apareceu diferente. Disse que precisava conversar. Terminou comigo para ficar com um representante comercial que tinha carro. Na despedida, ela falou uma coisa que nunca esqueci. Disse assim: "Desculpa, Igor, mas eu não posso ficar a vida inteira esperando você virar alguma coisa." Em novembro daquele ano, criei coragem e pedi um aumento para o meu patrão, seu Dimas. O homem riu na minha cara. Disse que eu deveria agradecer por ter emprego, que tinha centenas iguais a mim querendo minha vaga. Saí da sala dele com vontade de chorar de raiva, mas engoli o choro, como sempre fazia. Uma semana depois, entrou na loja uma família de São Paulo. Gente fina, roupa de marca, perfume caro. O filho tinha a minha idade, uns 20 e poucos anos. Escolheu uma imagem de Nossa Senhora de R$ 800 e pagou no cartão sem nem olhar o preço. Eu embrulhei o presente sorrindo, agradeci a compra. Por dentro, alguma coisa quebrou de vez. Naquela noite, minha mãe estava rezando o terço na sala, como fazia todo dia. Eu saí para fumar no quintal, encostei na parede e olhei para o céu. Murmurei baixinho, com raiva. Se Deus existisse, não deixava isso acontecer. Eu faço qualquer coisa para sair dessa vida, qualquer coisa. Não sabia que tinha alguém ouvindo aquela promessa. Ainda naquela mesma noite, um cachorro preto apareceu no quintal. Não era dos vizinhos, nunca tinha visto aquele animal antes. Ele ficou parado me olhando fixo por vários minutos, sem latir, sem se mexer. Depois, simplesmente sumiu no escuro, sem fazer barulho nenhum. Na época não dei importância. Hoje, eu sei que aquilo foi o primeiro sinal de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. 2 semanas antes do Réveillon, um homem entrou na loja no fim do expediente. Era diferente de todos os romeiros que eu atendia. Usava terno preto, sapatos bem lustrados, cabelo grisalho penteado para trás. Parecia um empresário de São Paulo, desses que a gente vê em revista. Ele destoava completamente daquele lugar. O homem não comprou nada. Ficou andando pela loja devagar, olhando as imagens de santos nas prateleiras. Tinha um sorriso discreto no rosto, como quem acha graça de uma piada que só ele entende. Eu fiquei observando de longe, esperando ele pedir alguma coisa.
mas ele só olhava, com aquele sorriso estranho. Antes de sair, ele se aproximou do balcão e me olhou nos olhos. Disse assim com uma voz calma: "Você não pertence a esse lugar. Eu posso ver." Depois virou as costas e foi embora, sem explicar nada. Fiquei parado sem entender o que aquilo significava. No dia seguinte, o homem voltou. Chegou no mesmo horário, fim do expediente. Dessa vez, puxou conversa, perguntou meu nome, há quanto tempo eu trabalhava ali. Disse que se chamava Augusto e que era investidor de São Paulo. Falou que vinha à Aparecida resolver negócios, mas não explicou que tipo de negócios. Eu achei estranho, mas fui educado. Ele voltou no terceiro dia e no quarto, sempre no fim do expediente, sempre quando a loja estava vazia. Era como se ele soubesse o momento exato em que não tinha mais ninguém. As conversas foram ficando mais longas. Ele perguntava sobre minha vida, meus sonhos, minhas frustrações. E eu, sem perceber, fui contando tudo. Na quarta visita, seu Augusto disse uma coisa que gelou meu sangue. Falou assim, olhando fixo para mim: "Seu pai morreu atropelado por um ônibus azul e branco de Minas Gerais. Você tinha 4 anos e 3 meses. Sua mãe estava grávida de outro filho que ela perdeu de desgosto uma semana depois. Eu nunca tinha contado isso para ele. Nunca tinha contado para ninguém. Meu coração disparou. Perguntei como ele sabia daquilo. Seu Augusto apenas sorriu e disse: "Eu sei de muita coisa, Igor. Inclusive, sei que você está cansado de ser pobre. Eu posso mudar isso." A voz dele era calma, quase gentil. Mas tinha alguma coisa naquele homem que me dava arrepio. Só depois, repassando as conversas na minha cabeça, eu percebi um detalhe perturbador. Em todas as vezes que conversamos, eu nunca vi seu Augusto piscar os olhos. Nenhuma vez. Os olhos dele ficavam abertos o tempo todo, fixos, sem pestanejar. Na hora eu não notei, mas depois aquilo ficou martelando na minha mente. Teve outra coisa estranha também. Perguntei para o Toninho, meu colega de trabalho, sobre o homem de terno que vinha todo dia. Ele me olhou confuso e disse que não tinha visto nenhum homem de terno, nenhuma vez. E o Toninho trabalhava no mesmo horário que eu. Como era possível ele não ter visto? Naquela noite, deitado no colchão do quartinho dos fundos, eu pensei na proposta de seu Augusto. Ele disse que podia mudar minha vida, que podia me tirar daquela miséria. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquele homem. Sabia que aquilo não era normal, mas a vontade de sair daquela vida era maior do que o medo. E essa foi a minha perdição. Nos dias seguintes, seu Augusto continuou aparecendo na loja. Aos poucos, foi explicando a proposta dele. Nunca usou palavras como diabo ou demônio. Falava em forças antigas, energias do universo, leis espirituais que a igreja escondia do povo. Dizia que existia um caminho mais rápido para conseguir as coisas. Um atalho que poucos tinham coragem de tomar. A proposta era simples, pelo menos parecia simples na época. Eu teria riqueza e sucesso em tudo que tocasse por 7 anos. Depois desse tempo, a gente conversaria de novo para renovar ou não o acordo. Perguntei qual era o preço. Ele respondeu com aquela voz mansa: "Apenas fidelidade. Você vai se afastar dessa religião que nunca fez nada por você." Só isso, Igor, só isso. Eu hesitei durante dias. Uma parte de mim sabia que aquilo era errado, mas outra parte, a parte que estava cansada de ser humilhada, queria aceitar. Toda vez que eu olhava para o quartinho dos fundos, para o colchão no chão, para minha mãe voltando exausta do trabalho, a tentação ficava mais forte. A pobreza dói, irmão. Dói de um jeito que só quem viveu sabe. 31 de dezembro de 1997. A noite que mudou minha vida para sempre. Seu Augusto me buscou na porta de casa às 11 da noite. Disse que era hora de fechar o acordo. Eu entrei no carro dele, um carro preto com banco de couro. Minha mãe estava rezando o terço na sala, não viu eu sair. Ele me levou até uma área de mata nos arredores da cidade, perto da estrada antiga que vai para Guaratinguetá.
Paramos numa encruzilhada de terra, no meio do nada. Ao longe, dava para ver os fogos de artifício estourando sobre o Santuário Nacional. O resto da cidade estava celebrando. Eu estava ali, no escuro, prestes a vender o que não tinha preço. Na encruzilhada, tinha uma vela preta acesa, um papel amarelado e uma agulha. Seu Augusto explicou que eu precisava assinar o papel com meu próprio sangue. Simples assim. Peguei a agulha com a mão tremendo. Hesitei. Olhei para ele sem conseguir furar o dedo. Ele disse calmamente: "Se não quiser, é só ir embora. Mas amanhã você volta para aquele quartinho. E sua mãe vai morrer limpando a casa dos outros." Aquela frase me destruiu. Pensei na minha mãe de joelhos esfregando o chão dos patrões. Pensei em Silvana me largando por um homem com carro. Pensei no seu Dimas rindo da minha cara. Furei o dedo, apertei até sair sangue. Assinei meu nome naquele papel. No momento que o sangue tocou o papel, a chama da vela ficou azul por um segundo. E eu senti como se tivesse engolido algo gelado que desceu até o estômago. Quando levantei os olhos, seu Augusto tinha sumido. Simplesmente não estava mais ali. O carro dele também tinha desaparecido. Eu estava sozinho na encruzilhada, no escuro, com o barulho dos fogos ao longe. A vela tinha se apagado, o papel tinha queimado. Não sobrou nada além de cinzas e do gosto amargo na minha boca. Voltei para casa a pé, atordoado. No caminho, tentei rezar um Pai Nosso. Não consegui. As palavras travavam na minha mente, como se tivesse uma barreira. Tentei de novo. Nada. Era como se eu tivesse esquecido a oração que sabia desde criança. Aquilo me apavorou, mas eu continuei andando. Cheguei em casa às 3 da madrugada. Minha mãe ainda estava acordada, ajoelhada na sala com o terço na mão. Quando ela me viu entrar, parou de rezar e começou a chorar. Sem motivo, sem explicação. Apenas olhou para mim e as lágrimas desceram pelo rosto dela. Ela sentiu alguma coisa. Mães sentem, mas nenhum de nós disse nada. E a partir daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Janeiro de 1998. Uma semana depois do pacto, eu pedi demissão da loja de artigos religiosos. Seu Dimas riu e perguntou o que eu ia fazer da vida. Respondi que ia cuidar dos meus negócios. Ele achou que eu tinha enlouquecido. Talvez tivesse mesmo, mas de um jeito diferente do que ele imaginava. 3 dias depois de pedir demissão, eu estava andando perto do santuário quando vi um bilhete de loteria no chão. Estava amassado, jogado perto de uma lixeira. Algo me fez pegar aquele papel. E aqui vem a parte que me arrepia até hoje. Na noite anterior, eu tinha sonhado com aqueles números exatos. Sonhei com 6 números e acordei lembrando de todos. Achei que era coincidência. O bilhete estava premiado. R$47 mil. Uma fortuna para quem dormia num colchão no chão. Fui até São Paulo receber o prêmio com as mãos tremendo. Voltei para a Aparecida com mais dinheiro do que minha mãe tinha visto na vida inteira. Ela perguntou de onde veio. Inventei que tinha ganhado num sorteio da loja. Primeira mentira de muitas que viriam. Com o dinheiro, comprei um lote de produtos eletrônicos de um caminhoneiro que precisava vender rápido. Televisão, rádio, aparelho de som. Paguei barato e revendi tudo em 3 dias com 300% de lucro. Os compradores simplesmente apareciam. Eu não precisava fazer esforço. Era como se o dinheiro viesse até mim sozinho. Os negócios cresceram de um jeito que não fazia sentido. Toda vez que eu pensava num problema antes de dormir, acordava com a solução na cabeça. Como se alguém soprasse no meu ouvido durante a noite. Eu sabia o que comprar, quando vender, quanto cobrar. Decisões que empresários experientes erram. Eu acertava de primeira. Em 6 meses, eu já tinha uma loja própria em Guaratinguetá. Em um ano, 3 lojas no Vale do Paraíba. Vendi tudo o que podia. Eletrodomésticos, móveis, eletrônicos. O dinheiro entrava como água. E os concorrentes? Quebravam um por um.
Um teve a loja incendiada por causa elétrica, outro descobriu um câncer fulminante do nada, outro foi preso por acusações que nunca foram provadas. Teve um caso que me marcou. Eu ia fechar um negócio grande com um fornecedor, mas outro empresário tinha chegado primeiro. O cara ia assinar o contrato antes de mim. Na manhã da reunião, ele simplesmente não apareceu. Depois fiquei sabendo que sofreu um acidente de carro no caminho. Morreu na hora. Eu assinei o contrato no lugar dele. Na época fingi que era coincidência. Hoje sei que não era. Em 1999, eu já morava em São José dos Campos, numa casa no melhor bairro da cidade. Comprei um Mitsubishi Pajero preto, carro de rico, símbolo de status. Tinha 26 anos e mais dinheiro do que jamais sonhei. Tirei minha mãe do quartinho dos fundos e coloquei numa casa confortável, mas raramente ia visitá-la. A imagem de Nossa Senhora na sala da minha mãe me causava náusea física. Toda vez que eu via aquela imagem, meu estômago revirava. Uma vez, tentei entrar numa igreja para agradecer pelo sucesso. Não consegui. Quando pisei na porta, senti uma dor no peito tão forte que achei que ia morrer. Voltei para o carro e fui embora. Convenci a mim mesmo que era pressão baixa. Cláudia, uma vizinha do tempo do quartinho que sempre gostou de mim, foi me procurar quando soube do meu sucesso. Ela era uma moça simples, trabalhava como caixa de supermercado. Veio humildemente dar os parabéns. E o que eu fiz? Humilhei ela na frente dos meus funcionários. Disse que agora todo mundo queria ser meu amigo. Mandei ela ir embora. O olhar de dor no rosto dela não me afetou em nada. Eu estava me transformando em alguém que não reconhecia, e o pior ainda estava por vir. Por fora, eu era um empresário bem-sucedido. Carro do ano, casa grande, dinheiro no banco. As pessoas me olhavam com inveja na rua. Mas por dentro, alguma coisa estava muito errada. Começou aos poucos, tão devagar que no início eu nem percebi. Quando percebi, já era tarde demais. Os pesadelos vieram primeiro. Toda noite, sem exceção, eu sonhava com um corredor escuro que não tinha fim. Eu caminhava e ouvia passos atrás de mim. Passos pesados, lentos, se aproximando. Eu tentava correr, mas minhas pernas não obedeciam. Tentava gritar, mas a voz não saía. E eu nunca conseguia ver o que estava me seguindo. Acordava sempre no mesmo horário, 3 da madrugada, encharcado de suor, o coração disparado, a respiração pesada. Não importava que horas eu dormisse, às 3 eu acordava. Todo santo dia. E o pior é que eu não sonhava mais com nada normal, nada de sonhos comuns, memórias, coisas do dia a dia. Só escuridão, corredores e aquela sensação horrível de ser perseguido. Depois veio o cheiro. Em momentos aleatórios do dia, eu senti um cheiro forte de enxofre. No carro, no escritório, no banheiro de casa. Aquele fedor de ovo podre que embrulhava o estômago. Eu olhava em volta e ninguém mais sentia. Chamei técnico de gás, encanador, eletricista. Ninguém encontrava nada. O cheiro vinha do nada e sumia do nada. Os espelhos se tornaram um problema. Comecei a evitar olhar para meu reflexo. Às vezes, pelo canto do olho, eu via minha imagem se mover meio segundo depois de mim. Ouvia um sorriso no meu rosto que eu não estava dando. Uma vez juro que vi meus olhos completamente pretos no reflexo. Pisquei e estava normal. Depois disso, tirei todos os espelhos da minha casa. No meu pulso, exatamente onde eu tinha furado com a agulha para assinar o pacto, apareceu uma marca. Parecia uma cicatriz, mas coçava o tempo todo. Uma coceira que não passava com nada. Fui em 3 dermatologistas. Todos disseram que não era nada, que a pele estava normal. Mas a marca estava lá. E coçava. Coçava tanto que às vezes eu arranhava até sangrar. Os animais começaram a reagir estranho perto de mim. Cachorros que eram mansos rosnavam quando eu passava. Gatos fugiam. O cachorro do meu vizinho, um labrador que sempre foi dócil, tentou me morder sem motivo nenhum. O dono pediu desculpas, disse que nunca tinha visto o animal agir assim.
Eu fingi que estava tudo bem, mas eu sabia que não estava. No ano 2000, quase 3 anos depois do pacto, eu fiz uma rara visita à Aparecida para ver minha mãe. Estava andando pela rua quando cruzei com o Padre Antônio. Ele era o pároco antigo da cidade, me conhecia desde criança. Tinha me dado a primeira comunhão. Quando me viu, parou no meio da calçada e ficou me olhando fixo. O rosto dele ficou pálido. Os olhos se arregalaram como se estivesse vendo um fantasma. Ele se aproximou devagar e disse com a voz tremendo: "Meu filho, o que você fez?" Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Aquele padre velho, experiente, com décadas ouvindo confissão, olhou para mim e viu alguma coisa que eu não conseguia ver. Eu não respondi. Virei as costas e fui embora andando rápido. Minhas mãos tremiam, meu coração disparou. Entrei no carro e fui embora de Aparecida naquele mesmo dia. Não consegui nem me despedir da minha mãe. As palavras do padre ficaram martelando na minha cabeça durante semanas. "Meu filho, o que você fez?" Ele sabia, de alguma forma ele sabia, e o que eu ainda não entendia é que aqueles sinais eram apenas o começo. O preço real ainda seria cobrado. 2001 foi o ano em que eu entendi que a conta seria cobrada em vidas. Não em dinheiro, não em bens materiais, em vidas humanas. Pessoas que eu amava, pessoas inocentes, pagando o preço pelo acordo que eu tinha feito naquela encruzilhada. E eu não podia fazer nada para impedir. Meu melhor amigo de infância se chamava Jorge. A gente cresceu junto no quartinho dos fundos, brincou na rua de terra, dividiu o pouco que tinha. Jorge trabalhava como motorista de ônibus em Aparecida. Nunca saiu da cidade, nunca quis sair. Era um homem simples, honesto, daqueles que se contentam com pouco. Em março daquele ano, eu reencontrei ele por acaso. Foi num posto de gasolina. Ele estava abastecendo o ônibus da empresa. Me reconheceu, veio me abraçar, ficou feliz em me ver bem de vida. Num raro momento de nostalgia, eu dei R$10.000 para ele. Disse que era para melhorar de vida, ajudar a família. Jorge chorou de agradecimento. Me abraçou forte e disse que eu era um irmão. Uma semana depois, Jorge estava morto. O ônibus que ele dirigia perdeu o freio descendo a serra. Capotou 3 vezes, 23 pessoas morreram junto com ele. A perícia investigou durante semanas e não encontrou nenhuma falha mecânica. O ônibus simplesmente parou de frear, sem explicação, sem motivo. Eu soube da notícia pelo jornal. Li o nome dele na lista de vítimas e o mundo parou. Fui ao velório. Precisava ir. Mas quando cheguei perto do caixão, meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Não era nervoso, não era emoção, era físico. Minhas pernas tremiam tanto que eu não conseguia ficar de pé. Tive que sair antes de ver o rosto dele. A viúva do Jorge me olhou de longe, sem entender por que eu estava fugindo. Eu também não entendia. Não ainda. Em julho, minha mãe começou a definhar. Dona Marlene, que sempre foi forte, que trabalhou a vida inteira sem reclamar, de repente não conseguia mais levantar da cama. Não comia, não dormia direito, emagreceu 15 quilos em 2 meses. Levei ela nos melhores médicos de São Paulo. Fizeram todos os exames possíveis, nenhum diagnóstico. O corpo dela estava saudável, mas ela estava morrendo. Ela me disse uma coisa que me assombra até hoje. Disse que tinha sombras no quarto dela, sombras que se moviam sozinhas durante a noite. Sombras que ficavam paradas no canto, olhando para ela. Os médicos acharam que era delírio, coisa de idade. Mas eu sabia que não era. Eu sabia exatamente o que eram aquelas sombras. E sabia que eram por minha causa. A única coisa que fazia minha mãe melhorar era ir ao santuário. Dentro da igreja, na frente da imagem de Nossa Senhora, ela recuperava as forças, voltava a comer, a sorrir. Mas eu não conseguia entrar lá com ela. Toda vez que tentava passar pela porta do santuário, sentia uma dor no peito tão forte que achava que ia morrer. Minha mãe entrava sozinha. Eu ficava do lado de fora, esperando, como um cão abandonado. Em setembro,
recebi outra notícia que me destruiu. Cláudia, a vizinha que eu humilhei na frente dos meus funcionários, estava grávida de 7 meses e perdeu o bebê. Morte súbita no útero, disseram os médicos. No mesmo dia em que ela perdeu o filho, eu fechei o maior negócio da minha vida. Assinei um contrato de R$1 milhão. Voltei para o escritório, vi a notícia no jornal e vomitei. Naquela noite, sozinho no meu apartamento de luxo, eu finalmente entendi o padrão. Cada tragédia ao meu redor alimentava meu sucesso. Cada morte, cada sofrimento, cada lágrima de alguém que eu conhecia se transformava em dinheiro no meu bolso. Eu estava ficando rico às custas do sangue dos outros. Comecei a beber pesado para conseguir dormir. Não adiantava. Os pesadelos vinham assim mesmo. E as mortes não iam parar. 31 de dezembro de 2004. 7 anos exatos desde a noite do pacto. Eu estava na minha cobertura em São José dos Campos, sozinho, olhando os fogos de artifício pela janela. Tinha dinheiro para fazer qualquer festa que quisesse, mas não tinha ninguém para convidar. O sucesso tinha afastado todo mundo. Funcionários pediam demissão sem explicação. Diziam que não se sentiam bem perto de mim. Sócios rompiam contratos do nada. Mulheres que eu tentava namorar fugiam depois de poucas semanas. Uma delas me disse que acordava com pesadelos quando dormia na minha casa. Outra disse que sentia uma presença ruim no apartamento. Eu tinha tudo e não tinha ninguém. À meia-noite, enquanto os fogos explodiam no céu, a luz do apartamento piscou 3 vezes seguidas. Quando a luz voltou ao normal, seu Augusto estava sentado no meu sofá, como se sempre tivesse estado ali. Mesmo terno preto, mesmo cabelo grisalho penteado para trás, mesmos olhos que nunca piscavam. 7 anos mais velho eu estava. Ele parecia exatamente igual. Eu levantei do sofá assustado. Tentei perguntar como ele tinha entrado, mas as palavras não saíram. Ele sorriu daquele jeito calmo e disse: 7 anos, Igor. Hora de renovar o nosso acordo. A voz dele era a mesma de sempre. Mansa, educada, quase gentil. Mas agora eu via o que não tinha visto antes. Agora eu entendia o que ele era. Perguntei o que aconteceria se eu não renovasse. Tentei avançar para cima dele, mas meu corpo não obedeceu. Minhas pernas simplesmente travaram. Fiquei paralisado no meio da sala, sem conseguir me mover 1 centímetro. Seu Augusto nem se levantou do sofá. Apenas cruzou as pernas e começou a explicar, como um professor paciente, explicando para um aluno lento. Ele disse que a alma já tinha sido entregue na primeira assinatura, que o pacto de 7 anos era só para os benefícios materiais. Se eu renovasse, continuava rico e bem-sucedido. Se não renovasse, perdia tudo, mas continuava devendo. A alma já era deles de qualquer jeito. Eu tinha vendido o que não tinha preço achando que era empréstimo. Era venda. Definitiva. Perguntei sobre as mortes, sobre Jorge, sobre o bebê de Cláudia, sobre a doença da minha mãe. Seu Augusto chamou aquilo de colheita. Disse que o pacto exigia sacrifícios para se alimentar. Se eu não oferecesse conscientemente, as forças escolhiam por mim. A cada tragédia ao meu redor, o acordo se fortalecia. Eu era o responsável por cada uma daquelas mortes. Então, ele fez algo que nunca vou esquecer. Ele me mostrou uma visão. De repente, a sala sumiu e eu estava num lugar escuro, cheio de vultos em sofrimento. Gritos, gemidos, uma escuridão que parecia queimar. Durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando voltei ao apartamento, estava no chão, suando frio. Seu Augusto disse: "Isso é o que espera por você, mas não precisa ser agora." Quando eu pisquei, ele tinha sumido. A sala estava vazia, como se ninguém tivesse estado ali. Olhei para o relógio. Marcava 3h33 da madrugada. No meu braço esquerdo tinha marcas de dedos, como se alguém tivesse me segurado com muita força.
Mas eu estava completamente sozinho naquele apartamento. Passei o resto da noite acordado, sentado no canto da sala, chorando. Eu não tinha renovado o pacto, mas também não tinha procurado Deus. Achava que podia simplesmente sair do acordo, fingir que nada tinha acontecido, seguir em frente. Que ilusão! Você não faz um acordo com as trevas e sai andando. O preço seria cobrado de um jeito ou de outro. E a cobrança começou logo. 2005 foi o ano em que eu conheci o inferno sem precisar morrer. Tudo que eu tinha construído desmoronou em questão de meses, mas a pior parte não foi perder o dinheiro. Foi o que aconteceu com meu corpo e com minha mente. Eu virei um morto-vivo andando pelas ruas, esperando o fim chegar. Em janeiro, meus 2 sócios desapareceram com todo o dinheiro das contas da empresa. Fugiram para o Paraguai e nunca mais foram encontrados. Em fevereiro, a Receita Federal bloqueou tudo o que restava. Processos apareceram do nada, de pessoas que eu nem conhecia, cobrando dívidas que eu nunca fiz. As lojas fecharam uma por uma. Em 3 meses, eu não tinha mais nada. Meu corpo começou a falhar. Perdi 20 quilos em pouco tempo porque não conseguia comer. A comida tinha gosto de cinza na minha boca. Não importava o que fosse: arroz, feijão, carne, fruta. Tudo tinha o mesmo gosto de cinzas de cigarro. Eu mastigava e cuspia. Meu estômago não aceitava nada. Os médicos diziam que era psicológico. Eu sabia que era outra coisa. As visões pioraram de um jeito que eu não consigo descrever. Eu via sombras com forma humana nos cantos de todos os lugares. No quarto, na rua, no banheiro. Rostos apareciam nas paredes e sorriam para mim. Rostos deformados, com dentes demais, olhos demais. Às vezes, eram rostos de pessoas conhecidas. Uma vez, vi o rosto do Jorge, meu amigo morto, me olhando da parede do banheiro. Fui internado numa clínica psiquiátrica por 2 semanas. Os médicos tentaram todos os remédios possíveis. Nenhum fazia efeito. Eu tomava os comprimidos e continuava vendo as sombras, ouvindo os sussurros, sentindo o cheiro de enxofre que ninguém mais sentia. Os psiquiatras ficaram confusos. Disseram que nunca tinham visto um caso assim. Me deram alta sem diagnóstico. Desesperado, eu procurei ajuda em outro lugar. Fui até um pai de santo conhecido na região, um homem que diziam resolver qualquer problema espiritual. Paguei caro pela consulta. Quando ele me viu, seu rosto mudou na hora. Ficou pálido. Recuou 2 passos. Disse assim, com a voz tremendo: "Eu não mexo com isso. O que está em você é coisa grande. Só Deus pode te ajudar." Me devolveu o dinheiro e me mandou embora. Eu estava morando numa pensão barata em São José dos Campos. Um quarto pequeno, sujo, com uma cama de solteiro e um banheiro compartilhado. Os outros moradores começaram a pedir para trocar de quarto. Diziam que ouviam conversas vindas do meu quarto de madrugada. Vozes discutindo, rindo, às vezes gritando, mas eu estava sempre sozinho. Eu também ouvia as vozes. Elas falavam comigo o tempo todo. As vozes diziam coisas terríveis. "Você é nosso. Não tem saída. Sua mãe vai morrer gritando seu nome." Às vezes eram vozes desconhecidas. Às vezes era minha própria voz, como se eu estivesse me condenando. Eu tapava os ouvidos, mas não adiantava. As vozes vinham de dentro da minha cabeça. Não tinha como escapar delas. Em agosto, eu não aguentava mais. Fui até um viaduto na entrada da cidade, determinado a acabar com tudo. Subi no parapeito, olhei para baixo, fechei os olhos. No momento em que ia pular, uma força invisível me jogou para trás. Caí de costas no asfalto com tanta força que fiquei sem ar e ouvi uma gargalhada. Uma gargalhada que vinha de dentro da minha própria cabeça. Naquele momento, eu entendi a coisa mais aterrorizante de todas. Eu não podia morrer. Não tinha permissão para morrer. Eles não iam deixar eu escapar tão fácil. Eu tinha que sofrer até a hora marcada, seja lá quando fosse. Deitado naquele asfalto, olhando para o céu,
eu percebi que estava preso num inferno em vida e não via nenhuma saída. Outubro de 2005. Eu estava de volta à Aparecida, a cidade que eu tanto queria fugir, morando num quarto de pensão ainda pior que o de São José dos Campos. Tinha vendido tudo o que restava, até o relógio. Estava magro, barbudo, com olheiras tão fundas que parecia um cadáver. Mal conseguia andar de tão fraco que estava. Minha mãe, mesmo doente, foi atrás de mim. Dona Marlene tinha quase 70 anos, mal conseguia caminhar direito, mas foi me procurar. Encontrou meu endereço, não sei como. Quando ela entrou naquele quarto imundo e me viu jogado na cama, não disse nada. Apenas sentou do meu lado e segurou minha mão. Ficamos assim em silêncio por muito tempo. Depois de um longo silêncio, ela falou baixinho: "Meu filho, eu sei o que você fez. Eu sempre soube." Olhei para ela assustado. Ela continuou com a voz calma: "Mãe sente essas coisas, Igor. Desde aquela noite do Réveillon, eu senti que alguma coisa tinha mudado em você. Mas não existe buraco fundo demais que Deus não alcance." Comecei a chorar como uma criança. Naquela noite, ela me levou até a Passarela da Fé. É uma passarela coberta que liga o Santuário Velho ao Santuário Nacional. Estava deserta àquela hora da madrugada. Eu não conseguia entrar no santuário. Aquela dor no peito não deixava. Mas ali, no meio da passarela, eu conseguia ficar. Minha mãe me levou até o meio e disse para eu ajoelhar. Ajoelhei no chão frio daquela passarela. Tentei rezar, mas não lembrava mais as palavras de nenhuma oração. Fazia anos que eu não rezava. Fazia anos que eu tinha virado as costas para tudo que era sagrado. Minha mãe ficou do meu lado, segurando minha mão, rezando a Ave Maria em voz baixa. Eu só consegui dizer uma coisa: "Deus, se você existe, me tira daqui." Eu não aguento mais. O que aconteceu depois é difícil de explicar. Senti como se meu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. Uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. Caí no chão da passarela, me contorcendo, gritando com uma voz que não era minha. Uma voz grossa, animalesca, que saía da minha garganta sem eu controlar. Minha mãe não soltou minha mão. Continuou rezando. Eu gritei para ela parar. Mandei ela calar a boca, soltar minha mão, ir embora. Quase bati nela. Meu braço se levantou sozinho para acertar o rosto dela, mas ela não soltou. Continuou rezando a Ave Maria, com lágrimas descendo pelo rosto, segurando minha mão com toda a força que tinha. Aquela mulher velha e doente era mais forte do que todas as trevas que estavam dentro de mim. Então, eu vi seu Augusto. Ele estava de pé no final da passarela, a poucos metros de nós. Mas não era mais o homem elegante de terno preto. O rosto dele estava deformado, monstruoso, com olhos completamente negros, sem branco, sem íris, só escuridão. Ele disse com uma voz que não era humana: "Você assinou. Você é meu. Nem Deus quer você de volta." No meio daquele tormento, eu ouvi outra voz. Uma voz suave, diferente de tudo que eu tinha ouvido até então. Uma voz cheia de paz que disse apenas duas palavras: "Filho, volta." E então eu vi uma luz que vinha da direção do santuário. Uma figura de mulher, toda iluminada, se colocou entre mim e seu Augusto. Eu não vi o rosto dela, só senti uma paz que eu não sentia desde criança. Seu Augusto recuou. O rosto dele se contorceu de ódio. Ele gritou alguma coisa que eu não entendi, uma língua que não era humana, e sumiu, simplesmente desapareceu. Eu desmaiei ali mesmo na passarela. Acordei 2 dias depois no hospital, com minha mãe do meu lado. Os médicos disseram que eu tinha tido uma convulsão e quase morri de parada cardíaca. Mas quando eu abri os olhos, pela primeira vez em 7 anos, o vazio no meu peito tinha sumido. As vozes tinham parado. O cheiro de enxofre não existia mais. Eu estava livre. A recuperação não foi de um dia para o outro.
Nos primeiros meses depois daquela noite na passarela, eu ainda tinha pesadelos ocasionais. Acordava suando frio, achando que tudo tinha sido um sonho e que as trevas ainda estavam comigo. Mas aos poucos, a paz foi se firmando, e eu entendi que precisava de acompanhamento para me manter de pé. Padre Antônio, o mesmo que tinha me olhado na rua anos antes e perguntado o que eu tinha feito, me acolheu. Ele tinha experiência com casos de libertação. Fiz acompanhamento com ele toda semana durante 2 anos. Sessões de oração, confissão, missa. Eu chorava em quase todas. Lembrava de cada pessoa que tinha sofrido por minha causa. Jorge, o bebê de Cláudia, todos os concorrentes que quebraram. Cada lágrima era um pedaço do peso saindo das minhas costas. 1 ano depois da libertação, seu Augusto apareceu mais uma vez. Eu estava saindo da casa da minha mãe quando vi ele parado na calçada. Mesmo terno preto, mesmo sorriso calmo. Ele disse que era minha última chance, que podia me devolver tudo, o dinheiro, as lojas, o sucesso. Bastava eu querer. Dessa vez, eu consegui olhar nos olhos dele sem medo. Disse uma única palavra: não. Ele parou de sorrir, virou as costas e foi embora. Nunca mais voltou. Minha mãe começou a melhorar nas semanas seguintes à minha libertação. Aquela doença misteriosa que nenhum médico explicava simplesmente foi embora. Em 3 meses, Dona Marlene estava recuperada, voltando a andar, a comer, a sorrir. Os médicos ficaram sem entender. Fizeram novos exames e não encontraram nada de errado. Ela viveu mais 14 anos, saudável, cheia de vida, rezando o terço todo dia. Procurei Cláudia para pedir perdão. Ela tinha se separado do marido e trabalhava como faxineira numa escola. Estava mais velha, mais cansada, mas ainda tinha aquele olhar bondoso que eu lembrava. Ajoelhei na frente dela e lavei os pés dela com minhas lágrimas. Contei tudo o que tinha acontecido, cada detalhe, cada pecado, cada horror. Ela chorou junto comigo. E no final, ela perdoou. Um perdão que eu não merecia, mas que ela me deu de graça. Procurei também a mãe do Jorge, meu amigo que morreu num acidente de ônibus. Dona Teresa era uma viúva que vivia de pensão. Mesmo ganhando pouco, comecei a ajudar ela todo mês. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. Continuei ajudando até ela falecer, 5 anos depois. No velório dela, eu finalmente consegui chorar pelo Jorge, chorar de verdade, pedindo perdão pelo que meu pacto tinha causado. Cláudia e eu nos casamos em 2007. Uma cerimônia simples, na igreja de Aparecida, com Padre Antônio celebrando. Minha mãe estava na primeira fila, chorando de alegria. Tivemos 2 filhos. O mais velho quis saber minha história quando completou 18 anos. Contei tudo para ele, sem esconder nada. Ele ouviu em silêncio, me abraçou e disse que me amava. Hoje, esse filho é seminarista, estudando para ser padre. Atualmente, eu trabalho como porteiro num prédio comercial aqui em Aparecida. Ganho 2 salários mínimos. Moro numa casa simples com Cláudia. Não tenho carro, não tenho luxo, não tenho conta no banco, mas tenho paz. Tenho uma família que me ama. Tenho a certeza de que quando eu morrer, vou para um lugar de luz e não para aquela escuridão que eu vi na visão de seu Augusto. Toda semana, sem falta, eu entro no Santuário Nacional. Aquele mesmo santuário que eu não conseguia pisar durante 7 anos. Ajoelho diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e agradeço. Agradeço pela minha mãe que não desistiu de mim. Agradeço por Cláudia que me perdoou. Agradeço pela segunda chance que eu não merecia, mas que Deus me deu mesmo assim. Dona Marlene faleceu em 2019, aos 87 anos, em paz, cercada pela família. Se você está ouvindo essa história e já fez o que eu fiz, saiba de uma coisa: Deus ainda te quer de volta. Não importa o que você assinou, não importa o que prometeu, não importa quanto tempo passou, as trevas vão te dizer que não tem saída, que você é deles para sempre, que nem Deus te quer. É mentira.
Eu sou a prova viva de que é mentira, mas você precisa clamar, você precisa gritar por socorro. Ninguém vai fazer isso por você. Eu tinha tudo e não tinha nada. Agora não tenho nada e tenho tudo, porque sem alma, meu irmão, você já está no inferno mesmo ainda vivo.